Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Estamos aqui na série dos hormônios, né, pessoal? Dessa orquestra hormonal maravilhosa que nós precisamos ter realmente em equilíbrio para que a gente possa ter uma vida plena, para que a gente possa evitar várias doenças, para que a gente possa permanecer performáticos, ou seja, com capacidade de realização física e mental. E hoje nós falaremos de um hormônio que tem um papel central em todo esse objetivo, tanto nos homens quanto nas mulheres, que é a testosterona. Então a testosterona, um dos principais mitos é que é um hormônio masculino, né? Não é um hormônio apenas masculino, é um hormônio da vida, é um hormônio importante para os homens e para as mulheres. Você sabia disso? E outra curiosidade também, antes da gente falar mais sobre a testosterona, é que muitas vezes a gente associa a testosterona aos homens e o estradiol às mulheres. No entanto, a produção de testosterona nas mulheres é cerca de 10 vezes maior do que a de estradiol. Isso muitas vezes é confundido porque nos exames de sangue as unidades do hormônio são diferentes. Mas se a gente for ver em termos de quantidade, a mulher também produz mais testosterona do que estradiol. Então são algumas curiosidades sobre esse hormônio. Se você está gostando dessa série sobre os hormônios e você está gostando desse vídeo, por favor, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. Tudo isso é importante para que a gente possa atingir mais pessoas. Realmente é importante para que a gente possa manter a produção de conteúdos aqui no canal. Mas voltando à testosterona, pessoal, como que acontece a produção desses hormônios no corpo humano? Então, tanto no caso de homens e mulheres, para que a gente possa produzir testosterona, nós precisamos ter ação do GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse hormônio é produzido no nosso hipotálamo, uma região cerebral bem profunda do cérebro. E a partir desse GnRH, ele leva uma mensagem até a nossa pituitária, até a nossa hipófise. E essa hipófise, através de uma série de células especializadas, ela vai produzir os hormônios, realmente as gonadotrofinas em si, que seria o hormônio luteinizante, o LH, e o hormônio folículo estimulante, o FSH. No caso de homens, esses hormônios viajam pela corrente sanguínea, vão até o testículo do homem, e no caso, o LH vai produzir mais testosterona e o FSH nos homens vai produzir uma espermatogênese maior, maior número de espermatozoides. Ou seja, são dois hormônios muito importantes para a função masculina. No caso das mulheres, também esses hormônios vão viajar pela corrente sanguínea e essa produção de testosterona, ela vai se dar principalmente nos ovários femininos, né? Então, numa certa região dos ovários, vai se produzir a testosterona, o FSH vai produzir estradiol e assim por diante. A gente vai falar mais sobre estradiol num outro vídeo específico sobre esse hormônio para as mulheres. Em suma, a gente produz testosterona a partir dos testículos e ovários, dependendo do homem e da mulher, mas também tem uma outra região do organismo que sofre a ação desses hormônios que são lançados na hipófise, que são as glândulas adrenais. As nossas glândulas adrenais, tanto em homens quanto em mulheres, são glândulas que produzem alguns hormônios androgênicos, como o DHEA, como a testosterona. Então, uma parte da produção de testosterona também vem das glândulas adrenais. Isso explica que mesmo em mulheres em menopausa, mesmo que o ovário já esteja atrófico e não produza mais nada de hormônio, ainda assim as mulheres podem ter uma produção de testosterona pequena, mas tem através das suas glândulas adrenais. E é da mesma forma os homens. Bom, já sabemos como é produzido esse hormônio. É importante lembrar que esse mecanismo de produção hormonal, ele sofre um feedback negativo. O que é um feedback negativo? Se eu tiver muita testosterona e estradiol em quantidade muito grande, eles vão lá no meu cérebro, no meu hipotálamo, na minha hipófise e vão falar, olha, acalma a produção aí, não dê tanto estímulo, porque já tem o suficiente. E por outro lado, se eu tiver uma produção pequena de testosterona, essa condição pequena de testosterona vai ser identificada pelo cérebro através dessas mensagens que chegam até o hipotálamo e a partir para a hipófise, e a partir disso vai ser produzido mais LH, mais FSH, mais GnRH, aqueles hormônios da região central. Então tudo isso, pessoal, é maravilhoso. Isso mostra realmente os mecanismos de feedback que o nosso corpo tem na questão quando a gente fala de hormônios. Sempre tem alças de feedback no corpo, às vezes alças curtas, alças longas, mas elas todas são importantes para manter o equilíbrio da produção da testosterona. Afinal de contas, a testosterona exerce que tipo de ação no organismo? Pessoal, é bem incrível que a testosterona, ela está presente, para que um hormônio funcione, vocês já sabem, não é necessário apenas o hormônio, é necessário também o receptor do hormônio. E os
receptores da testosterona são chamados receptores androgênicos, porque eles não só recebem a mensagem da testosterona, mas recebem mensagem de outros hormônios androgênicos, como o próprio DHEA, como a androstenediona, como outros hormônios que a gente produz androgênicos. Então é muito interessante que a gente tem que ter o receptor e tem que ter a testosterona. Para que essa ação hormonal possa acontecer, tem que ter esse encaixe. E em quais células do corpo temos esses receptores de testosterona? Afinal de contas, se produziremos testosterona, ela vai agir em todos os receptores androgênicos. Concordam comigo? Então a gente vai notar pelos estudos de fisiologia que nós temos receptores de testosterona no coração, nos ossos, nos músculos, no cérebro, em várias regiões na pele, em várias regiões do corpo. Nós vamos ter em vários órgãos, nós temos receptores de testosterona. Esses receptores estão espalhados pelo organismo. Por isso que a gente pode considerar que a testosterona não é apenas um hormônio sexual, como muitas vezes popularmente é associada dessa maneira. Na verdade, é um hormônio sistêmico, é um hormônio que tem uma ação global, né? Então, além de ter as ações nesses tecidos, a gente já vai entender quais são os benefícios da testosterona. Na fase embrionária, na formação do feto, a testosterona é muito importante porque ela vai determinar o aparecimento dos caracteres masculinos ou femininos, a genitália, a formação da genitália masculina ou a formação de uma genitália feminina, dependendo dos níveis da testosterona. Então é muito importante para a definição desse feto, né, de como que ele vai ter esse caráter que a gente chama fenotípico, se vai ser masculino ou feminino. Depois, por um período da vida da criança, a testosterona ela está adormecida e a partir da puberdade esse hormônio começa a aumentar a produção e o que a gente nota? Aparecimento de pelos, caracteres secundários masculinizados, né? Então, aumento de pelo na barba, a gente vai perceber mudança do tom da voz, né? Então, tudo isso a testosterona vai fazendo na adolescência, né? A criança vai se desenvolvendo muscularmente, né? A estrutura do corpo muda, não é mais um corpo de uma criança, é um corpo de um adolescente e um adulto. Então, isso acontece nessa fase. Depois, a testosterona vai ter um efeito muito importante no ganho de massa muscular. Não à toa a testosterona é usada de uma forma alterada, né, na forma de anabolizantes, que não é exatamente só a testosterona, outros hormônios são alterados na estrutura química para fabricarem anabolizantes, mas a testosterona em si é um hormônio anabolizante, né? Então o conceito de anabolismo é construção de células, construção de tecidos. E a testosterona é um hormônio importante para a gente manter a nossa estrutura muscular, a nossa estrutura de ligamentos, a nossa estrutura de tendões, a nossa estrutura óssea. Então tem receptores de testosterona em todos esses tecidos diferentes do corpo. Uma outra curiosidade importante da testosterona na fase adulta é que no caso dos homens e das mulheres tem uma ação muito grande na libido, no desejo sexual, no apetite sexual. Então quando tem a queda desse hormônio, muitas vezes é acompanhado de sintomas de perda de vontade sexual, de apetite. No caso do homem, a gente vai ter uma perda da ereção, né? Então o homem vai ter mais dificuldade de manter a ereção. A gente vai perceber nas mulheres também um desejo sexual hipoativo. A gente vai perceber muitas vezes não tem uma lubrificação ou atingir o orgasmo se torna mais difícil sem testosterona, né? Então tem todos esses aspectos relacionados à sexualidade humana. Então é um hormônio muito importante para essas questões. Mas não apenas para isso. Vale a pena falar nesse vídeo que testosterona tem milhares de receptores. O órgão que mais tem receptores de testosterona, vocês sabem qual é? É o coração, pessoal. E o coração e os vasos sanguíneos são tecidos que têm grande número de receptores de testosterona. Portanto, manter produção hormonal, mesmo na meia-idade, depois no processo do envelhecimento, é muito importante para você evitar várias doenças relacionadas a esses órgãos, como o surgimento da aterosclerose, a hipertensão arterial, o aumento do colesterol, que muitas vezes vai aumentar na meia-idade pela falta dos hormônios esteroidais. E uma ação que eu acho que vale a pena também comentar da testosterona é na saúde mental. A pessoa que tem baixa testosterona, com o processo de envelhecimento e declínio hormonal, ela passa a ter mais depressão, não tem uma decisão tão clara, fica meio em dúvida em tomar
decisões na vida, né? A testosterona em si, ela traz muito mais confiança, determinação, senso de propósito para a pessoa se coloca em ação, né? Dá muito mais energia para a pessoa também. Uma pessoa sem testosterona ou com baixíssima testosterona vai viver cansada. Também vai ter uma mudança, uma alteração na composição corporal com a baixa da testosterona com a meia-idade, que é o aumento da gordura visceral, aquela gordura de maçã, né, em que os nossos órgãos estão com mais gordura, e ao mesmo tempo vai ter uma baixa de massa muscular, né? Isso tudo não é interessante para um envelhecimento saudável. Então é muito importante nesses casos, pessoal, quando a gente fala de testosterona, de a gente saber identificar esses declínios, esses sintomas relacionados, né, com a baixa da testosterona e entender que existe tratamento médico com segurança, desde que feito com a dosagem correta do hormônio, pelo período correto, no paciente correto, né, e na forma correta também, porque nós temos várias vias de reposição desse hormônio. Pode ser usado um gel transdérmico, pode ser feito um implante hormonal, pode ser feita uma injeção intramuscular. Tudo vai depender da necessidade desse homem e dessa mulher. E a dose também a gente precisa saber ajustar conforme o tratamento. Então, pessoal, era um resumão sobre testosterona. Eu poderia ficar falando horas sobre testosterona, mas de uma forma resumida, eu diria que é um hormônio assim definidor de energia, de vida, de você ter alegria na vida, né? De você estar decidido. Então, não deixe baixar a sua testosterona, né? É importante que em determinado momento da sua vida você busque um profissional capacitado, um médico que trabalhe com esse olhar integrativo e que possa indicar a melhor forma de reposição no melhor momento da sua vida. Isso vai trazer qualidade de vida, prevenção de doenças inúmeras, tá? E é muito seguro fazer essa reposição. Portanto, busque o profissional correto e seja mais feliz com bons níveis de testosterona. Obrigado e até o próximo vídeo.